Fala, Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 31 de julho. Fogão, se eu virasse para você e falasse assim, ó, o próximo treinador que o Botafogo vier a contratar no futuro, no seu clube anterior, ele vai ter tido a seguinte performance: 18 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 43 gols pró, 25 gols contra, ou seja, uma média inferior a um gol sofrido por partida. Fora isso, 68,96% de aproveitamento. Com esses dados, com essas estatísticas, qual que provavelmente seria o seu primeiro pensamento? Eu posso imaginar que seria do tipo: parece ser um treinador que tem competência, que tem capacidade. Afinal de contas, não é qualquer técnico que consegue um aproveitamento de quase 70%. 60 pontos conquistados em 87 possíveis é uma marca muito expressiva. Esses números são do Arthur Jorge, o nosso treinador. E por que eu decidi trazer esses números aqui para vocês? Vocês sabem muito bem que quando o Botafogo está embalado, vencendo um jogo atrás do outro, é muito fácil que a gente tenha torcedores que, meu irmão, o Botafogo vira o melhor clube do planeta. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. O Arthur Jorge é sensacional. O time é o melhor que tem. Não tem para ninguém. Mas quando não ganha, quando perde, ou quando tem uma sequência de partidas abaixo, o inverso também é verdadeiro. Torcedores que vão jogar a toalha numa competição, que vão falar que o Arthur Jorge é um grande professor pardal, que não entende nada de futebol, que é um treinador de uma nota só. Tudo isso, por incrível que pareça, pelo menos para alguns ou muitos, eu pude ler nas redes sociais. Ou então no chat aqui da nossa resenha da hora do almoço. Torcedores que simplesmente ativam o modo loucura total, entram numa espiral descendente de caos, onde o Botafogo já perdeu tudo. E o Arthur Jorge não entende nada de futebol, não entende nada de bola. É claro que isso não faz o menor sentido. Um treinador que tem esses números que eu acabei de falar, sendo que pela primeira vez na sua carreira ele está trabalhando fora de Portugal como técnico de futebol e que está ainda se entendendo, se adaptando à realidade do nosso calendário, que fez o melhor primeiro turno dessa edição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos fechando na liderança metade inicial, esse treinador, ele é competente, ele tem capacidade. Só que a gente não pode confundir ser competente e ter capacidade com ser infalível, com ser perfeito. O Arthur Jorge não é uma máquina programada para só acertar, para conseguir antever e prever tudo que o seu adversário está pensando em fazer dentro do campo de jogo. Não é assim que a banda toca. Você pode montar o melhor plano de jogo que você poderia fazer com a sua capacidade. E ainda assim, você pode ser superado pelo seu adversário. Por quê? Porque do outro lado, também tem bons jogadores, também tem um treinador, uma comissão técnica, que vai estudar minuciosamente o que você pode tentar fazer. As características dos seus jogadores, a maneira como você vem construindo as suas vitórias. O Botafogo faz isso e os adversários também. É óbvio, certo? Não para alguns. Por exemplo, há 2 dias atrás, a gente leu no chat de que o Arthur Jorge deveria estudar mais os adversários. É claro que os adversários são estudados. Agora, o Arthur Jorge tomar uma decisão ou não tomar uma decisão que acaba impactando um dado resultado, não pode fazer a gente questionar e duvidar que eles estudam pra caramba, minuciosamente, as equipes que o Botafogo vai ter pela frente. Eles são estudados, eles são analisados. E um plano para poder lidar com tudo que foi observado é montado. Mas aí você tem as nuances do futebol. Uma tomada de decisão de um atleta que acaba dando um espaço que não deveria ter existido. Um jogador que fura na hora de fazer a finalização e o gol não sai. São as nuances do futebol. São os detalhes. Aqueles pequenos detalhes que podem decidir um confronto. É verdade que desde o jogo contra o Palmeiras, onde o Botafogo jogou muito bem mesmo, nós não conseguimos repetir aquele nível de performance. E é verdade também que, fisicamente falando, esse time do Botafogo, ele está sentindo desgaste. Nessa hora é muito comum que um torcedor chegue e fale: mas
O Botafogo é o único que está sentindo desgaste? As outras equipes não estão tendo que lidar com essa maratona que é o futebol brasileiro? Claro que a maioria das equipes está tendo que lidar com isso. É óbvio. Mas no caso do Botafogo, a gente tem um prejuízo que nunca pode ser desconsiderado. A nossa pré-temporada foi desperdiçada. Nós não tivemos a melhor preparação possível, porque o Thiago Nunes tomou uma série de decisões equivocadas. A própria diretoria se equivocou ao manter o treinador com aquela visão de 2023. Thiago Nunes, que por sinal era muito criticado por toda hora voltar a 2023, mas a gente vê alguns torcedores fazendo a mesma coisa. Na primeira derrota, no primeiro resultado que você não gostou, que foi ruim. Começou a derrocada, vai dar tudo errado. O Arthur Jorge não entende de futebol. É um treinador de uma nota só, conforme eu disse. E por aí vai, né? Nós temos um comandante que vem fazendo uma boa gestão do grupo. Só que ele perdeu peças importantes. Quando você perde o Júnior e você perde o Eduardo, só com esses dois atletas, você perdeu um volume altíssimo de participações em gols. A verdade é essa. Você perdeu um volume altíssimo. O Júnior Santos vinha sendo uma peça fundamental para o Arthur Jorge. O Júnior Santos veio jogando direto, pela necessidade e por merecimento também. Porque o Júnior Santos, fisicamente falando, sempre foi um cara muito privilegiado. Ele não fica fora das partidas, ele se recupera muito rápido. Infelizmente aconteceu essa fratura, uma fratura possivelmente por estresse. Não tem como você prever uma situação como essa, porque o Júnior não tem histórico de lesão assim. Por mais que você possa fazer exame de densidade mineral, não sei o quê, não tem histórico. Então foi uma fatalidade, digamos. E o Arthur Jorge, claro, ele precisa se adaptar. A gente espera que ele possa conseguir fazer isso o mais breve possível. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de chegar e falar aqui que a diretoria também tem que seguir fazendo a sua parte. Ofensivamente falando, a gente nem tem muito o que falar. A diretoria está contratando. Tem o Almada que está para chegar, agora foi o Matheus Martins, o Igor Jesus, que já entrou muito bem na equipe. O Alan, que na minha opinião vai ganhar essa vaga no meio de campo, porque tem muita qualidade. A carreira do Alan fala por si só. Ele é um volante excepcional, muito bom jogador. Só que na linha defensiva, as coisas não estão caminhando nessa mesma direção. Desde o começo do ano, a gente sabe que a nossa linha de zaga tem suas fragilidades. A gente tinha só o Hugo na lateral esquerda e o Marçal machucado. Aí depois de um tempo chegou o Cuiabano. Beleza, uma boa contratação. Tá mandando bem o Cuiabano. Melhorando a questão dos cruzamentos, caprichando mais na tomada final de decisão para caprichar nesse passe. E encontrar um companheiro dentro da área, vai evoluir assim consideravelmente. Na direita, o Damian tomou conta. Mas o Damian já tem 36 anos de idade. E já tem 3.772 minutos, porque ele soma os minutos do Retafe. A diretoria está tentando agora a contratação de um lateral direito, o Vagenides, lateral grego do Panathinaikos. A diretoria já tentou o Joaquim e o Lianco para a zaga. Teve até aquele rumor também do zagueiro canadense. Mas assim, efetivamente, desde o começo do ano, nós tivemos poucas movimentações contundentes para a nossa linha de zaga. No miolo de zaga nem se fala. Barbosa e Alter foram contratados. Nós já vimos partidas seguras do Bastos fazendo dupla com o Alter, assim como o Bastos fazendo dupla com o Barbosa. Nós já vimos partidas seguras dessas duplas. Mas sempre fica aquela preocupação de uma fragilidade iminente. A gente nunca teve aquela sensação plena de que temos uma dupla de zaga fortíssima. Desde o começo do ano, essa convicção não apareceu. E não apareceu por um motivo. Não apareceu porque as duplas que nós temos já foi Bastos e Alter, Bastos e Barbosa, já foi Alter e Barbosa. Não dá para contar com o Luiz Segovia, não dá para contar com o Jefferson Maciel, nem com o Pablo. Só faz número. É só o custo na planilha. Verdade é essa. Então a diretoria ela tem que dar as peças para o Arthur. Porque o que o Botafogo está carecendo nesse momento é justamente de material humano para poder rodar melhor o grupo. O Carlos Alberto ele entra na equipe por uma necessidade. Ele estava treinando em separado e depois ele foi reintegrado. Foi uma necessidade. Não é que o Carlos Alberto voltou de empréstimo, o Arthur Jorge imediatamente levantou as mãos para o céu e falou, ainda bem, agora eu conto com o Carlos Alberto. Não foi o caso. Mas na necessidade,
Ele está tentando encontrar soluções. E o próprio Arthur Jorge falou nesse sentido na coletiva pós-jogo. Nós estamos buscando soluções dentro do grupo. Porque a gente está sem o Almada, a gente está sem o Jefinho, agora sem o Júnior, sem o Eduardo. O Botafogo tem capacidade para fazer uma grande temporada. Tem capacidade. O Arthur Jorge tem capacidade para nos liderar rumo às conquistas. Tem capacidade. A diretoria está fazendo o trabalho dela, mas está faltando só aquele ajustezinho fino para que a gente possa ter uma dupla de zaga mais segura, mais forte e a alternativa ao Damian Soares. Dando essas peças para o Arthur Jorge, eu realmente acredito que a gente vai seguir firme e forte em busca, pelo menos, de uma grande conquista nesse ano de 2024. Competência no banco de reservas nós temos. Perfeição nunca teremos. Porque somos seres humanos. Não existe perfeição. Não existe um treinador que vai acertar todas as suas decisões. Não existe. Mas o saldo está muito mais positivo do que negativo. Então não faz sentido a gente passar a duvidar de que a gente realmente está vendo um trabalho bacana acontecer. Não se deixe levar por conta de um período de oscilação ou uma derrota seguida de um empate. Não se deixe levar por isso. Tenha convicção. Se você está feliz quando o Botafogo está vencendo, faça lá as suas críticas quando a gente perder e empatar. Mas não perca a convicção. Porque, sinceramente, para jogar contra, tem todos os outros. A gente tem que, sim, torcer, apoiar, mantendo o senso crítico. Mas perder a convicção agora, nesse momento da temporada, vai ajudar em quê? Não vai ajudar em absolutamente nada. Pelo menos, claro, é a minha visão. Quero saber a sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo. Você gosta do trabalho do Arthur Jorge? Eu confio no trabalho do treinador, acredito na sua capacidade e a diretoria só tem que fazer esse ajustezinho final, contratando o zagueiro, talvez até 2 zagueiros e um lateral direito. Porque, com todos à disposição, o Arthur Jorge vai extrair futebol e bom futebol desse grupo do Botafogo. Vamos em frente. Amanhã eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Claro, conto com a colaboração de vocês deixando o like e inscrevendo-se, porque isso faz toda a diferença. Um grande abraço e até amanhã.